Amém. Amém. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. No momento do tabernáculo da fé, canta Maria Martins, muito além das estrelas. Muito além das estrelas, eu vou com Jesus habitar numa mansão tão bonita. Em breve eu vou pra lá. Oh, que cidade sublime, ornamento de ouro e cristal. Pranto jamais será visto, só riqueza e paz real. Além das lindas moradas, tem um rio de brilho sem fim. Todos que têm esperança lá no céu vão cantar assim: Cristo é o nosso adorado, nos salvou com imenso poder, pra toda a eternidade, com Ele vamos viver. E quem não tem esperança de estar neste céu de luz, hoje medita na glória que tem nosso Rei Jesus. Venha, receba a coroa que pra ti preparada está. Deixe o mundo de trevas, venha Deus glorificar. Aleluia, amados, graças a Deus. Nossos ouvintes
Amados irmãos e todos que estão conectados conosco pela internet, Deus os abençoe e ajude cada um a conservar-se em Cristo. É o único lugar aonde nós podemos descansar. Fora disto, tudo é decepção. Tudo é sofrimento, é perplexidade, é angústia. Isto é. Agora, estava pensando sobre aqui, como que o próprio Espírito Santo, através do apóstolo São Paulo, estava mostrando tudo mesmo está em Cristo. Tudo que você pensar de bom que Deus tem na vida, no Espírito, está em Cristo. Por isso ele diz assim: o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam. Então nós vamos observar que Deus, esse Espírito invisível, qual você nunca viu, não pode pegar, não pode tocar, nunca foi visto por homem algum. Então ele se manifestou-se em um corpo celestial, um corpo teofânico. E de um corpo teofânico foi feita a imagem do homem. Se manifestou um homem. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele está mostrando na sua primeira carta, no capítulo 3 de Timóteo, no versículo 16, ele disse: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao mundo, crido pelos gentios, recebido em cima na glória. Ele sendo tudo isto que estava em Deus, foi derramado em Jesus Cristo, feito carne no nosso meio, se manifestou em nossas vidas, digo, em Jesus Cristo, mostrando que tudo que era Deus estava no nosso meio. Aos Colossenses, Paulo continua falando, você vai ler no capítulo 1, do verso 15 ao 19, veja como ele disse: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vejam. Porque nele fora criado ou criadas todas as coisas, todas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, não denominação, mas dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Vejam bem, nada que foi feito, nada que foi criado sem Ele. Ninguém foi criado por outra coisa, ou outra pessoa, ou outra alguém, senão Cristo. Tudo. Vejam, e ele continua:
E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então não sobra nada para a segunda pessoa e nem para a terceira. Correto? Nada para o segundo Deus e nem para o terceiro Deus. Tudo é Ele. Ele é o primeiro. Ele é o último. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Correto? É Jesus. É Jesus Cristo. Vejam bem como ele disse, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo. Então nós vamos observar, amados, isto exatamente de uma maneira muito profunda, que o que nós ouvimos hoje de manhã, eu vou dar aqui uma sequência, e você vai ver que tudo que você pode ver e olhar no céu e na terra, tudo pertence a Deus. Tudo. Vejamos bem. Ali se colocou João e o viu assentado no trono. E a aparência dele era como jaspe e a pedra sardônica. Isto quer dizer o primeiro e o último. Ou seja, o Deus de toda a criação. Você vê? E agora, todas as coisas e cada palavra tem um significado na Bíblia. Agora, a pedra de jaspe e sardônica, vamos ver o significado dela? E agora, se você observar, isso se compara com o restante das Escrituras. Então nós aprendemos assim, desde o Gênesis até o Apocalipse, é Cristo, é Jesus, não é mesmo? Por isso que Paulo disse, o mesmo, lá na eternidade, ontem, hoje e eternamente. Vejam. Então vejam, ele era o princípio, ele é o alfa, o ômega, ele era o princípio e o fim. Ele era o primeiro e o último. Ele era o Pai, Filho, Espírito Santo. Ele era tudo. E tudo foi encontrado nele. Como nós lemos aqui. Todo o principado, toda a potestade estava nele. Ele é o criador de tudo. Até o diabo, que é Lúcifer, o anjo de luz, ele que criou. Olha, São Mateus 17, mostra isso lá em cima, no Monte da Transfiguração. Tudo estava reunido nele. Tudo. E agora, jaspe era uma pedra. Sardônica era uma pedra. E agora, nós encontraremos em suas cores daqui a pouco. E agora eu quero que você observe cada um daqueles patriarcas, quando eles nasciam. Sim, cada pessoa tinha uma pedra zodiacal.
Cada patriarca daquele. Aí o profeta menciona e diz: a minha, eu nasci em abril. Ele disse: a minha pedra é diamante. B. Cada mês diferente representa uma pedra diferente. Bem, do mesmo modo era com os patriarcas. Cada vez que um patriarca, quando ele nascia, ele tinha uma pedra zodiacal. E vamos para bem aqui, só por um momento. Quando aquelas mães hebreias, deixe-me lhe mostrar uma palavra divina, amigos, para que então a sua fé seja edificada corretamente na palavra de Deus. Todas as vezes que aquelas mães hebreias, quando elas estavam em trabalho de parto, sofrendo dores de parto para nascimento destas crianças, as próprias palavras que elas pronunciavam em seu parto, dava ao homem, ao bebê que dela estava nascendo, seu nome. E o posicionamento o colocava na Palestina, onde ele estará na vinda do Senhor. O trabalho de parto desta mãe, ou nesta mãe. Como? Efraim significava pelo mar. Vê? Efraim, sua sorte foi tirada pelo mar. E disse: Judá significa, eu não sei o que a palavra significa, mas eu poderia procurar. Agora veja, é aí onde eu não tenho tempo. Essas coisas pequenas, procurar essas coisas. Mas, então voltando a Judá, seja o que for que Judá significava sua posição estabelecida entre os filhos de Israel. Tome Gênesis 48 e 49. Você descobrirá ali que Jacó, quando ele estava morrendo, inclinando sobre o seu cajado, cego, ele posicionalmente disse àqueles filhos onde eles estariam no fim do mundo. E eles estão posicionalmente estabelecidos bem ali agora, desde que voltam para a sua terra natal. Disse José: tu és a videira frutífera ao lado do muro. Vê? Ao lado do poço, a água. Ele saiu, disse: tu confiaste no Senhor Deus, tu fizeste fortalecer o ramo. Você sabe quem é este ramo que José fizeste fortalecer? Tipifica os Estados Unidos. É o ramo. Vê? No Senhor. Mais um dia aquela vinha voltará sobre o muro. E aí está ela, bem aí agora. Exatamente como ele disse, há quase 3.000 anos atrás, retornando. Disse a Efraim, Azer, Deuteronômio 33, verso 24. Nota para você ver aí. Que ele havia mergulhado seus pés no azeite. E Efraim se estabeleceu bem ali, onde estão os grandes poços de petróleo. Exatamente, onde estão as riquezas. Vejam. E a declaração daquelas pessoas, o que havia naqueles mortais? Deus tomando suas fibras e os movendo, posicionando e estabelecendo cada um no seu lugar.
Pareceu como quando o Império Romano os espalhou, quando outros espalharam, quando eles foram odiados por Hitler, em dezenas de milhares, vezes milhares, eles aplicavam bolhas em suas veias e eles morriam. Você podia ver seus corpos pendurados nas cercas, com seus bebês e tudo mais, e ossos, e pegaram e fizeram fertilizante de seus ossos. Simplesmente os apanhavam ali e lhes davam um tiro, o jogavam em um vagão, então saía. E na hora que chegava o próximo a partida, eles cantavam e diziam assim: o Messias virá e beberemos o sangue da vinha novamente. Vejam, mesmo naquela situação que eles estavam passando, irmãos, isso é por Deus. Se não fosse, você acha que eles faziam isso? Um homem que está sendo massacrado, maltratado, o que correria nas veias deles naquele momento? Era o ódio, era a ira, era o rancor, era um desejo de um espírito de rivalidade. Mas não, eles não faziam isso, eles cantavam. O Messias virá e beberemos o sangue da vinha novamente. Quando eles desciam morrendo, aqueles judeus andavam por ali, sabendo que em poucas e pequenas batidas do seu coração pararia. E descia eles cantando: em breve veremos o Messias. Ó, que coisa! Fazendo fertilizante de seus ossos. Que coisa! Deus, ajude-nos. Eu sempre penso assim: me ajude numa hora como essa, ter um coração como o de Deus e dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. É isso que deve estar dentro do coração de cada filho, irmãos. Cada cristão. Estava pensando aqueles nazistas. E você sabe que o último nazista, o mais pior que sustentou Hitler, foi um quase com o nome dele, Adolf Eichmann. Ele foi o pior nazista que já teve naqueles dias, que foi culpado da maioria da morte dos judeus. E Israel estava em busca deles. A força de inteligência de Israel estava em busca dele. E quando eles souberam, encontrou ele na Argentina. Eles vieram aí buscar ele na Argentina. E ele disse, era tão difícil para pegar ele, porque foi num dia de festa da Argentina. E então, eles tiveram que arrumar o avião que trouxe a baixada da Argentina, de Israel para a Argentina, e aproveitar e pegar o homem e levar para Israel. E diz que o desejo deles era julgar ele como ele era lá, um nazista. Não vestiu ele de real, não. Vestiu ele completamente como Hitler. E colocou ele, foi julgado. E ali ele foi penalizado com a pena de morte. Fuzilado. Depois eles pegaram ele, queimaram o corpo dele, pegou a cinza e entrou de mar adentro, ó. Lá no meio, nas profundezas do mar, ele jogou a cinza dele. Veja, irmãos. Então é uma coisa tremenda. Agora, o momento disse, muitos de vocês, soldados, que estão aqui, sabem disto. Vocês viram isto. Eu estive nas regiões onde eles o queimavam e tudo mais. Ali Hitler e eles.
E veja, Stalin, a Rússia e todos eles fizeram a mesma coisa. Isso é correto. Mas aquele judeu, qual foi o problema? Ele foi forçado a voltar à sua terra natal. E ali é onde eles estão. Porque Deus havia predito que eles voltariam para receber o Messias. E depois de tantos anos que eles estavam fora da sua terra, Deus fez com que eles voltassem. Aqueles que sobreviviam, espalhados por todas as nações. Aí fez forçar cada presidente, cada rei, cada ditador a expulsar eles dos seus países. E eles eram levados para a terra prometida novamente. Vejam bem, e eu tenho aquele grande filme, 3 minutos para meia-noite. Quando aqueles judeus chegavam e perguntavam, diziam: por que vocês estão voltando para morrer na terra natal? Disseram: viemos para ver o Messias. Amém. Estamos no fim do tempo. Tudo por causa de nós, irmãos. Que eles morriam, eram atirados, os seus ossos, como nós ouvimos aqui, serviam de fertilizante do solo. E aqueles que sobraram, eles retornaram para a sua terra em 1948. Lá estava Israel reconhecida como uma nação, a sua bandeira mais velha do mundo estava tremulando ali. Hoje, eles são reconhecidos como qualquer outra nação. Tem o seu próprio dinheiro, o seu próprio exército, a sua própria marinha, a sua própria aeronáutica. E é uma nação dentre todas as nações. E Deus está ali com eles. Vejam, cada um daqueles filhos, quando eles nasciam, eles tinham uma pedra zodiacal. E quando Arão, o sumo sacerdote, sobre cada um daqueles filhos, tinha um peitoral sobre si, sua vestimenta, é isto que eu quero segurar apenas mais um pouco, para entrar nesse 6º versículo, porque aquilo traz para dentro cada símbolo do Velho Testamento, bem ali dentro. Tudo e todas as coisas do Velho Testamento foram um exemplo daquilo que era visto no céu, exemplificado de volta ao ser humano. Aleluia! Olha como isso é tremendo. Você sabe que tudo que Deus fez, irmãos, tudo que Deus estava formando, Ele estava avisando, era quem? Eram os seus filhos. Era cada um de nós. Tudo. Entendeu? E Satanás sabia disto. Ele sabia que Deus queria morar no homem. Deus queria habitar no homem. Por isso que ele procurou tentar colocar uma interrupção no plano de Deus, mas ele perdeu no caso. Foi exatamente aonde ele levou a derrota. Porque ele pensou que ele ia colocar uma interrupção ali em cima e descer aqui, ia acabar com tudo. Ele foi a cabo os pensamentos eternos de Deus. Porque Deus tinha os seus atributos que tinham que se manifestar e se expressar. E não poderia, se não houvesse alguém para poder fazer essas coisas desordenadas. Trazer o mundo a essa condição. E Lúcifer, Satanás, o diabo, ele sabendo disso, ele veio aqui.
ele não tem condição, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse domínio, ele não tem esse poder como Deus, para fazer o homem, criar o homem e morar no homem. Então ele entrou no animal, ele entra em bicho. O diabo entra em bicho, em animal. Deus não entra em animal. Deus não. Deus entra no ser humano. É no homem. E Satanás não tem esse poder que Deus tem. É um mistério. É um segredo. E isso ficou com Deus. É o segredo da criação. Você entendeu? E então, só Deus tem esse poder de criativo. E ele não podendo criar, então ele entrou num animal, e daquele animal ele conseguiu perverter o que Deus criou. E aí ele chegou a morar no ser humano através de uma perversão. Você sabia que Caim, ele era, as suas características, inteiramente animalesca? As suas características de sensualidade era inteiramente animalesca. E as suas características espiritual, sobrenatural, era inteiramente de Satanás. Isso é verdade. Ele não tinha nenhuma procedência e nenhuma linhagem humana. De jeito nenhum. Era animalesca e de Satanás. Por isso que ele odiou seu irmão Abel e o matou. Quanto que Abel não. Abel tinha a natureza de Adão e Adão de Deus. Caim tinha a natureza, de sua vez, de Satanás e formado pela serpente. Vejam, por isso que odiou. Ele queria morar no homem. E quando ele conseguiu perverter, ele entrou no homem. E fez o que fez. Bem, aqui está o peitoral de Arão, o sumo sacerdote. Observe a pedra zodiacal. De cada tribo estava representada ali. Uma das pedras zodiacais colocava a sua pedra ali. A tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Benjamim, todas estavam representadas aqui. E é assim como, e então eles tomavam aquelas pedras zodiacais, aquelas lindas gemas, e as penduravam no engastes assim. Ficava ali. Vejam. E se um profeta profetizava, ou então ficava no peitoral de Arão, né? E se ele viesse, e que ela brilhava, eles o levavam diante desse Urim e Tumim e o deixava profetizar. E se a luz sagrada acendesse ali, e todas aquelas pedras juntas ameaçassem a brilhar, era Deus falando de volta. Aquilo era para toda tribo, todas elas, cada tribo. Agora, nesta primeira pedra, o primeiro, quantos sabem que foi o primeiro filho? Qual era o seu nome? Quantos sabem? Fala bem alto para me ouvir. Rubem, correto. Quem foi o último? Quem sabe? Benjamim. Isto é certo. A pedra zodiacal de Rubem era jaspe. A pedra de Benjamim era sardônica. Ele era para ser considerado como Rubem e Benjamim. O primeiro é o último. Primeiro e o último. Jesus, o primeiro e o último.
aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele era o alfa, a letra A, no alfabeto grego. Ômega, o Z, no alfabeto grego. Ele era o primeiro e o último. Ele era de Benjamim a Rubem, e de Rubem a Benjamim. Oh, que coisa! Ali estava ele, com a pedra sardônica e a pedra de jaspe. Ele estava sentado sobre esse trono. Deus, Jesus. Jesus. Quando você chegar no céu, aí você vai ver ali 2 tronos, um do Pai e outro do Filho. Não, você só vai ver um trono. Vai ver só um trono. Hoje ele disse: assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai, aquele que vencer naquele dia, ele assentará comigo no meu trono. Hoje, se o próprio Espírito Santo, Deus, o Pai, tem um corpo, chama-se Jesus. É Jesus. Por isso que quando Jesus estava diante daqueles religiosos daquele dia, daqueles fariseus, você leia isso em São João 5, verso 43. Você vai ver que ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Quem era o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. É Deus. Era o Pai dele. Então qual era o nome do Pai dele? Era Jesus. Ele veio no nome do Pai dele. Não foi isso que ele disse? Pai, manifestei o teu nome aos homens que tu me destes. Eram teu, mas tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Aleluia. Oh, irmãos, se você é o irmão mais novo de Jesus, que ele é o primogênito, não é? Ele é o primogênito. O primogênito é o quê? É o primeiro filho que vem. Ele dá sequência à linhagem. Ele encabeça a família. Ele encabeça a nova raça. É o primogênito. Ele está dizendo: os meus irmãos estão vindo aí atrás. Aleluia. Oh, como isso é bonito, não é não? Isso dá para nós uma afeição do Espírito Santo. Isso dá para nós a revelação do caráter de Deus, mostrando o tipo de característica que nós possuímos. Jesus é o nosso irmão mais velho, primogênito. Aleluia. E por isso que você quer ser como ele, não é mesmo? Oh, quantos gostariam de ver ele assentado no trono, hein? Veja como disse João, se você ler lá em Apocalipse, você vai ver isso. Capítulo 21, verso 10 ao 11. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. Você sabe quem é a glória de Deus? A glória de Deus é Jesus. É Jesus a glória de Deus. E a glória de Jesus, você sabe quem é? É a noiva. Essa igreja nascida dele. Correto? Eu não sei se vai dar tempo de passar tudo, eu tinha mais coisa aqui. Eu estou quase encerrando nessa parte aqui, mas tem muita coisa. Mas vejam bem, e tinha a glória de Deus. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como a pedra cristal resplandecente. Oh, como isso é tremendo. A sua luz. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Ele é a luz do mundo. Como você sabe isto, hein?
É a luz vivendo em você. Você tem que andar na luz como Ele está na luz. E então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e temos comunhão um com os outros. É isso que nos traz esta vida, irmãos. Este companheirismo, essa doçura. Ser amáveis, sermos benignos, doces, compassivos. É essa luz vivendo no nosso ser. Vejam bem, a luz, quem é a luz? Olha, a cidade não precisava do sol, porque o Cordeiro é a sua luz. Pedra de jaspe, sardônica. Depois vou entrar na outra parte. A glória de Deus é Jesus Cristo. Olha aí. A glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Aleluia. Pense bem nisto. E ele foi o primeiro. O que ele era, Ele foi o princípio do tempo, Ele é o fim do tempo, Ele foi o primeiro dos patriarcas, Ele é o único dos patriarcas, o último dos patriarcas, Ele era a igreja que havia olha bem, Ele era o Espírito que estava na igreja de Éfeso. Foi o que ele disse, né, no Pentecoste, ele voltou para ela, na forma do Espírito Santo. Ele é o Espírito da igreja em Laodiceia. Ele é o primeiro e último de A a Z. O primeiro, último, aquele que era e virá. Raiz e descendência de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale, a rosa de Sharon. Existem 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisto, o que ele era. E mesmo assim, ele era humilde Senhor Jesus, que havia nascido em uma manjedoura para a glória de Deus. Tão humilde. Por isso é que Jesus não gostava, ele nunca gostou, ele nunca pôde suportar, nem mesmo entre os seus discípulos. Quando ele via aqueles discípulos discutindo, quando ele for, quem será o maior entre nós? Quem será? Jesus não gostou daquilo. E viu eles conversando aquilo entre si. De repente, quando chegou em casa, Jesus chamou os deles, venham aqui. Ficam todos aqui ao redor aqui. Ouça o que eu vou vos dizer. Foi lá, pegou um menino, tomou o menino no colo e disse, olha, se cada um de vós não tornar-se como um menino desse, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Aquele que quer ser o maior, esse será o seu serviçal. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Aleluia. É desse jeito que nós devemos ser. Deus nos ajude. Dê-nos força, dê-nos graça, para que assim nós possamos ser, irmãos. Aqui não tem ninguém grande. Aqui não tem ninguém grande. O grande aqui é o Espírito Santo. É Deus. Ele é o maior de todos. Não é mesmo? É Ele. Ele é o maior de todos. Correto? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer ser grande aqui é o menor de todos. Então, quando nós se tornamos pequenos, não somos nada, e Jesus toma lugar em nossas vidas, Ele nos leva no crescimento da estatura de um homem perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade. Piedade. Ser como Jesus.
ser como Jesus. Amor fraternal, que é esse Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo que está vivendo em você em medidas pequenas. O penhor disto, correto? Em medidas pequenas. Meu tempo já foi. Agora, observa aqui. Está um grande quadro agora aqui. Vejam, o Espírito Santo, correto? Aqui está o lugar santo, e aqui está o primeiro, antes de chegar ali, ao mar. Correto? Agora observe, como nós aproximamos de Deus, como que nós chegamos até aqui? Eu pergunto, pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Porque a fé de Jesus Cristo vem pelo ouvir. Ouvir a sua palavra, não um credo, não um dogma, não uma denominação, não um sistema feito pelo homem. Eu não sei, eu vou lá e volto cá, é isso daí que eu tenho que dizer. Mas pelo ouvir a palavra de Deus, que tem sido refletida do Santo dos Santos, o mensageiro da era. Irmãos, não temos que esconder o profeta, não. Olha, eu vou lhes dizer uma verdade absoluta. O irmão Branham não foi enviado para o mundo. O irmão Branham foi enviado para os eleitos, para a noiva. Você entendeu? Agora a noiva estava no mundo inteiro. Então ele teve que percorrer o mundo 7 vezes. 7 é o número de adoração. 7 é o número de perfeição. Até nisto Deus fez com que o seu anjo, o seu ungido, fizesse. E ele teve que percorrer, enviar a mensagem, trazer uma mensagem, e trazer os eleitos que estavam no mundo. A mensagem é Cristo, é a palavra. Os eleitos não podem rejeitar esta palavra, porque cada um de nós somos formados desta palavra. Essa palavra que nos fez assim, essa palavra é graça. É graça, é um dom imerecido. Tudo que nos formou, tudo que nos gerou, tudo que nos criou, foi a graça, a graça, a graça. Aleluia. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Por isso o mundo não pode receber esse mensageiro, esse profeta. Esse é o mensageiro da noiva, que veio para preparar a noiva para o rapto, para levar para o casamento, para encontrar o Isaac Jesus Cristo, o noivo amado. Assim como a moça enamora daquele rapaz e o ama, ela ama ele e ele ama ela, também a noiva de Jesus Cristo enamora de Jesus, Jesus enamora dela, e o amor é tão grande que um não pode ficar afastado do outro, até o ponto dele tomar e levar para si. Por isso que o irmão Branham veio trazendo todos os ornamentos que a noiva precisa. Varreu o mundo com cura divina, milagres, prodígios, ressuscitava os mortos, criava animais, criava esquilos, poder da palavra falada, revelou os mistérios, os segredos, trouxe tudo para ela. Isso chama-se grinaldas, vestidos brancos,
sapatinho branco, meia branca, anel de noivado, de casamento, dando para ela esse diadema, que é chamado selo. Aleluia. Quando esse filho é uma parte dessa palavra, e essa palavra é uma parte dele, ele é selado com o Espírito Santo. E Deus diz, é meu, e ninguém pode tirar das minhas mãos. E o meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém tirará das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Não é isto? Você e Cristo é o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Cadê as palmas? As palmas. Esta mensagem que eu vivo é do profeta Elias. O mundo religioso diz que é uma heresia. O profeta do século XX foi que nos revelou. Eu tenho toda a certeza, esta mensagem é do Senhor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar. Esta igreja é de Jesus, foi Ele mesmo que comprou com seu próprio sangue. O Ele grana que é o pastor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Aleluia. Esta igreja é de Jesus, foi Ele mesmo que comprou com seu próprio sangue. O William Branham é o pastor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Amém, amém. É verdade. Faz exatamente o que a mensagem disse, irmãos. Faz exatamente, que você vai direto para a glória. É ela que nos tira tudo que não presta de nós. Credos, dogmas, denominação, essa marca da besta, esse sinal, esses três deuses distintos, da suposta, da Santíssima, da Trindade, esse batismo trino. Quando Deus revela a você a sua palavra,
o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e você é batizado no nome dele, por imersão nas águas, essa trindade nojenta, imunda, que é essa marca da besta, isso é varrido de você. Isso é varrido. Agora, quando você não tem, você continua marcado com a marca da besta, porque essa é a doutrina pagã, que veio lá do seio dessa velha igreja imunda e nojenta, que desceu de garganta abaixo nos protestantes. Só Deus para tirar isso. Só Deus, fora disso. Então você tem que ter revelação. Nunca se toma a palavra de Deus por influência de terceiros. Não faça isto. Tenha que ter a revelação. Deus tem que revelar para você. Não me importa se é batismo, ou se é 7 eras, ou se é 7 selos. Não me importa. É Deus que tem que revelar. A mesma revelação que Deus dá para você do batismo é a mesma que Ele dá para você nos selos e nas eras. Você só vai tomando posse, possuindo, e aquilo vai te moldando, vai te tecendo, vai te fazendo você macio com a palavra. Não é mesmo? Amém. Deus nos abençoe, né? Aqui está a notificação daqueles que estão nos ouvindo. Luciane e família, em Acrelândia, né? Eu digo, Crevilândia, né? Crevilândia, no Paraná. Maria Luzia, Silene Maria, né? Zeneira e Gisele, Aquilane Silva, em Goiânia, Goiás. Valmor e Zíbia, Celiete em Etaçolândia, Acre. Amarildo Barroso, Vista Alegre, no Abunã. Maria Isabela, Jeremias do Nascimento, John Kennedy e Saron Rose, né? E Eliseu Rocha. Vocês fazem umas letras bonitas que só. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não notificou também, Deus os abençoe, né? E a nós também, correto? Nós vamos cantar ainda um hino. Nós vamos cantar este hino aqui.